A psique humana, um território vasto e multifacetado, esconde verdades profundas e, por vezes, desconfortáveis. Ignorar estas realidades internas é um caminho para a fragmentação do ser e para uma existência desprovida de autenticidade. Carl Jung, um dos maiores arquitetos da psicologia analítica, dedicou a sua vida a mapear estas profundezas, revelando que a busca pela totalidade e pela plenitude exige um confronto direto e corajoso com aquilo que mais evitamos em nós mesmos. Suas perspicazes observações sobre a condição humana continuam a oferecer um farol de sabedoria para aqueles que anseiam por uma vida mais consciente e significativa. Neste panorama psicológico, exploraremos os conselhos de Jung que, embora desafiadores, são essenciais para o desenvolvimento da maturidade psíquica. 1. A dificuldade do autoconhecimento profundo. O autoconhecimento, na visão junguiana, é um empreendimento que transcende a mera introspecção superficial. Não se trata de uma avaliação das nossas qualidades manifestas ou de como nos apresentamos ao mundo. Pelo contrário, a verdadeira compreensão de si mesmo exige um mergulho nas múltiplas camadas que compõem a nossa complexa arquitetura psíquica, muitas das quais operam no reino do inconsciente. O indivíduo, desde cedo, é condicionado a adaptar-se a papéis sociais, a vestir máscaras ou personas que, embora funcionais no teatro da vida externa, frequentemente obscurecem a sua essência mais autêntica. Esta dificuldade em penetrar além da superfície reside, em grande parte, na resistência inerente em confrontar as verdades ocultas do nosso ser, aquelas emoções, impulsos e memórias que foram relegadas para as sombras da consciência por serem percebidas como inaceitáveis ou dolorosas. A jornada para o autoconhecimento é, portanto, uma expedição desafiadora, uma verdadeira odisseia interior que demanda coragem e honestidade brutal. É um processo de desvelamento, onde as ilusões e as autoenganações são gradualmente desmanteladas. Muitas pessoas buscam validação e sucesso no mundo exterior, acreditando que a realização externa as definirá. Contudo, Jung enfatizava que estas conquistas, por mais louváveis que sejam, não podem substituir a profunda reconciliação com o próprio eu interior. Negar esta exploração é abdicar da possibilidade de uma existência autêntica e plena, condenando-se a repetir padrões inconscientes e a viver uma vida fragmentada. A liberdade genuína e a integridade psíquica emergem apenas quando se está disposto a abraçar a totalidade da própria experiência, incluindo os seus aspectos mais sombrios e desconfortáveis. Este é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma consciência mais elevada e para a vivência de uma vida com propósito e significado. 2. A imperativa aceitação da sombra. Um dos pilares da psicologia analítica de Carl Jung é o conceito da sombra, que representa o conjunto de características, impulsos e emoções que a consciência individual rejeita, reprime ou simplesmente desconhece. Estes são os aspectos do ser que consideramos maus, fracos ou inaceitáveis, muitas vezes moldados por pressões sociais, normas morais e experiências traumáticas. A sombra não é intrinsecamente negativa, mas sim a parte de nós que não foi integrada à consciência, permanecendo no reino do inconsciente pessoal. A negação persistente da sombra não a elimina, pelo contrário, fortalece a sua autonomia no inconsciente, permitindo que se manifeste de formas indiretas e, frequentemente, prejudiciais à saúde mental e aos relacionamentos. A projeção, por exemplo, é um mecanismo de defesa comum onde características indesejadas da nossa sombra são atribuídas a outros, criando mal-entendidos e conflitos interpessoais. O indivíduo que se recusa a confrontar a sua sombra vive uma vida parcial, incompleta, moldada apenas pelos aspectos que considera positivos e aceitáveis. Isso impede o desenvolvimento da totalidade da personalidade e a plena expressão do potencial criativo e vital. Jung argumentava que a integridade e a autenticidade da personalidade dependem diretamente da aceitação e integração destes elementos sombrios. Ao confrontar e reconhecer a sombra, seja a raiva reprimida, a inveja, o egoísmo ou outras inclinações, o indivíduo não se torna mau, mas sim mais completo e consciente.
Este processo de reconciliação libera uma quantidade significativa de energia psíquica que estava anteriormente aprisionada na repressão. A sombra, paradoxalmente, pode ser uma fonte de grande força, criatividade e vitalidade quando é trazida à luz e integrada de forma consciente. A aceitação da sombra é, portanto, um passo fundamental para a individuação, permitindo que a pessoa se relacione de forma mais honesta consigo mesma e com os outros, superando medos e transformando fraquezas percebidas em fontes de sabedoria e poder pessoal. É um ato de coragem que culmina na plenitude do ser e numa profunda sensação de liberdade interior. 3. A busca pela individualidade face às expectativas sociais. A pressão social e as expectativas externas exercem uma influência profunda e, por vezes, avassaladora na formação da identidade humana. Desde os primeiros anos de vida, somos imersos em padrões familiares, culturais e comunitários que ditam como devemos pensar, sentir, agir e, em última análise, ser. Para Carl Jung, a individualidade não se resume a ser meramente diferente ou excêntrico, mas sim a capacidade de descobrir e viver em alinhamento com a própria verdade interior, apesar da incessante força de gravidade das influências externas. O indivíduo, muitas vezes de forma inconsciente, adota máscaras sociais, as personas, que servem para garantir aceitação, pertencimento e sucesso dentro de um determinado grupo ou sistema. Contudo, uma conformidade excessiva a estas expectativas pode levar a um profundo afastamento do verdadeiro self, gerando uma crise de identidade, conflitos internos e uma sensação persistente de vazio existencial. A psique, ao ser forçada a adaptar-se a modelos externos que não correspondem à sua natureza intrínseca, desenvolve uma dicotomia entre o eu social e o eu autêntico. A individuação, este caminho intrínseco de autodescoberta e autorrealização, implica um processo de discernimento rigoroso entre o que é genuinamente próprio e o que foi imposto. Não se trata de uma rebelião cega ou de um isolamento do tecido social, mas de um processo de diferenciação em que o indivíduo cultiva os seus valores, desejos e potencialidades, mantendo a integridade enquanto interage com o mundo. Jung defendia que, embora as normas sociais sejam importantes para a ordem coletiva, a verdadeira realização humana reside na capacidade de transcender estas limitações sem as rejeitar completamente. O desafio é encontrar um equilíbrio dinâmico entre as exigências do coletivo e a imperativa necessidade de expressar a unicidade do self. Apenas através deste processo contínuo de autodescoberta e integração é possível alcançar uma vida com propósito, autenticidade e um profundo sentido de pertença, não apenas ao mundo, mas a si mesmo. 4. A complexidade de ser uma boa pessoa. A aspiração de ser uma boa pessoa é uma constante na experiência humana, transmitida através de gerações como um ideal moral universal. No entanto, Carl Jung mergulhou profundamente nesta noção, desmistificando-a e revelando a sua complexidade intrínseca. A sociedade, historicamente, define a bondade através da adesão a normas morais, comportamentos socialmente aprovados e a prática de virtudes como a honestidade, a compaixão e a ajuda ao próximo. Contudo, Jung alertava que a bondade autêntica vai muito além da mera conformidade externa, ela exige uma profunda transformação interior. Quando a motivação para ser bom reside unicamente na busca por reconhecimento social, aprovação ou recompensas externas, essa bondade, embora possa parecer virtuosa, torna-se superficial. É uma persona bem construída, mas desprovida de genuína integridade psíquica. Jung argumentava que a verdadeira virtude não pode ser dissociada da totalidade da personalidade. Ela exige um confronto honesto com a própria sombra, ou seja, com os aspectos menos nobres, os impulsos e as emoções que consideramos maus ou inaceitáveis. Negar estes traços, como a raiva reprimida, a inveja, o egoísmo ou o orgulho excessivo, e projetá-los no exterior, impede o desenvolvimento de uma bondade enraizada na consciência plena do self. Uma bondade que se recusa a reconhecer a sua própria dualidade é, paradoxalmente, frágil e inautêntica.
Somente ao integrar a sombra, ao reconhecer e aceitar a nossa capacidade para o mal, é que o indivíduo pode agir com verdadeira compaixão e ética. Esta virtude não emerge de uma imposição externa, mas de uma escolha consciente e alinhada com a totalidade do seu ser. Ser verdadeiramente bom, segundo Jung, implica um compromisso com a honestidade interior, uma disposição para enfrentar os próprios demônios e uma coragem para viver em conformidade com a própria consciência, e não apenas para agradar aos outros. É um processo árduo, mas que resulta numa bondade mais robusta, resiliente e humanamente rica. 5. O confronto transformador com os medos. Os medos, frequentemente percebidos como obstáculos a serem evitados ou suprimidos, são, na visão de Carl Jung, mensagens cruciais e oportunidades de crescimento que emergem das profundezas do inconsciente. Longe de serem meras reações a perigos externos, muitos dos nossos medos mais profundos derivam de emoções reprimidas, traumas não resolvidos e pensamentos rejeitados que se aninham nas camadas mais recônditas da psique. A tentativa de ignorá-los, de fugir deles ou de projetá-los no mundo exterior não os enfraquece, pelo contrário, permite que cresçam e se manifestem de formas mais insidiosas, gerando ansiedade crônica, fobias e um desequilíbrio emocional persistente. Jung defendia que o confronto corajoso e consciente com os nossos medos é um pilar essencial para o desenvolvimento espiritual e para o processo de individuação. Cada medo, por mais paralisante que possa parecer, carrega uma oportunidade inestimável para o autoconhecimento. Ele atua como um sistema de alarme interno, sinalizando desajustes na psique, complexos não resolvidos e áreas da nossa vida interior que clamam por atenção e integração. Reconhecer, compreender e, finalmente, aceitar os próprios medos, em vez de sucumbir ao impulso de fugir deles, é, na essência, confrontar uma faceta da própria sombra. Este processo, embora frequentemente doloroso e desafiador, liberta o indivíduo do seu domínio inconsciente. Ao invés de ser controlado pelos medos, a pessoa aprende a extrair deles lições valiosas, transformando a energia antes aprisionada em fonte de coragem e sabedoria. Jung via o medo não apenas como uma ameaça, mas como um catalisador para a mudança e para a plenitude do ser. O ato de enfrentar os medos não significa que eles desapareçam por completo, mas que o indivíduo desenvolve uma relação mais madura e consciente com eles, integrando-os na sua totalidade psíquica. É um caminho que fortalece o ego e expande a consciência, pavimentando o percurso para uma existência mais autêntica e livre. 6. A inevitabilidade da mudança e da evolução contínua. A essência da existência humana, conforme postulado por Carl Jung, é a sua intrínseca natureza dinâmica, um processo ininterrupto de mudança e evolução que transcende os domínios biológico e físico para abranger a totalidade da psique e do espírito. Longe de ser uma entidade estática, o indivíduo está em constante desenvolvimento, moldado por um caleidoscópio de experiências, relacionamentos, traumas e conflitos internos. Cada crise, cada desafio e cada fase da vida representam um ponto de viragem, uma oportunidade para aprofundar a compreensão de si mesmo e para a expansão da consciência. Jung via a evolução humana como o caminho da individuação, o processo de tornar-se um self total e integrado. Este self abrange não apenas o ego consciente, mas também os aspectos mais profundos e misteriosos do inconsciente, as sombras, os arquétipos e as memórias coletivas da humanidade. A integração destes elementos é vital para o crescimento espiritual e para a realização plena do potencial humano. A mudança, neste contexto, não é apenas uma reação a condições externas, mas uma necessidade intrínseca da estrutura psíquica, uma busca incessante por um nível mais elevado de consciência e autenticidade. O ser humano, por sua própria constituição, é impulsionado para a frente, em direção a uma compreensão mais profunda de si e do seu lugar no cosmos. Ao navegar por estas transformações, o indivíduo não só desenvolve uma maior integridade pessoal e um sentido de propósito, mas também contribui para a evolução do inconsciente coletivo, a vasta matriz de experiências e padrões partilhados pela humanidade.
O desenvolvimento individual e o coletivo estão, assim, intrinsecamente ligados. A aceitação desta fluidez existencial, da impermanência e da capacidade de adaptação, é a chave para o equilíbrio interior e para a maturidade espiritual. Enfrentar as mudanças com uma atitude de abertura e curiosidade permite ao indivíduo transcender as limitações do ego e alcançar uma profunda sensação de paz, liberdade e conexão com a tapeçaria maior da vida. 7. O confronto inevitável com os conflitos internos. A psique humana é um campo fértil para conflitos internos, tensões inerentes à própria estrutura da existência. Carl Jung afirmava que estas batalhas silenciosas, que emergem do choque entre o consciente e o inconsciente, entre desejos opostos, valores conflitantes e aspectos rejeitados da identidade, são não apenas inevitáveis, mas essenciais para o desenvolvimento psicológico e a maturação espiritual. Longe de serem meros distúrbios a serem erradicados, os conflitos internos representam um convite poderoso para um mergulho mais profundo no self, atuando como catalisadores para o processo de individuação. Estes conflitos manifestam-se de diversas formas: a luta entre o que se deseja e o que se considera moralmente correto, a tensão entre a necessidade de segurança e o anseio por aventura, ou a discrepância entre a imagem idealizada de si mesmo e a realidade dos próprios defeitos. Muitas vezes, estes conflitos residem na sombra, o repositório de características que o ego se recusa a aceitar. A negação ou supressão destas tensões internas apenas as perpetua, gerando um desequilíbrio psíquico que pode manifestar-se em sintomas como ansiedade, depressão, neuroses e uma sensação crônica de insatisfação. A resolução destes conflitos, embora frequentemente dolorosa e prolongada, exige um reconhecimento honesto das nossas dualidades e uma reconciliação com os aspectos sombrios da personalidade. É através deste confronto corajoso e introspectivo que o indivíduo amadurece, alcança uma maior coerência interna e estabelece uma relação mais autêntica consigo mesmo e com o mundo. Jung sublinhava que a paz interior não advém da ausência de conflito, mas da sua sábia e consciente resolução. Ao integrar as polaridades internas, o indivíduo não só se liberta do sofrimento causado pela fragmentação, mas também acede a uma fonte de energia psíquica e sabedoria que antes estava bloqueada. Este processo é um testemunho da resiliência da psique humana e da sua capacidade intrínseca de transcender e se transformar. 8. A guerra interna contra o mundo exterior. O caminho para a liberdade. O indivíduo, desde o momento do nascimento, encontra-se imerso numa guerra silenciosa e mais íntimo, e as exigências, expectativas e pressões do mundo exterior. Carl Jung via este conflito não como um erro ou uma patologia, mas como uma força motriz crucial para a evolução espiritual e o amadurecimento psicológico. A sociedade, com suas normas, tradições e imperativos culturais, impõe uma miríade de papéis e responsabilidades: o trabalhador produtivo, o membro familiar exemplar, o cidadão obediente. Estas demandas externas, embora necessárias para a coesão social, podem colidir violentamente com os desejos mais profundos, os valores intrínsecos e a identidade autêntica do indivíduo. A persona social, aquela máscara que construímos para atender a estas expectativas e garantir aceitação, corre o risco de se tornar uma prisão, afastando a pessoa do seu verdadeiro self e gerando uma profunda alienação psíquica. A guerra interna emerge precisamente deste embate, a ânsia inata de expressar a própria individualidade contra a pressão esmagadora para conformar-se. Jung sugeria que, por vezes, a solitude e um distanciamento temporário das normas sociais são não apenas úteis, mas necessários para que o indivíduo possa reconectar-se com a sua essência mais profunda, longe do ruído e das demandas externas. Esta jornada de confronto e diferenciação, embora possa gerar isolamento, dúvidas e, por vezes, a incompreensão do coletivo, é fundamental para o desenvolvimento da liberdade pessoal e a conquista da paz interior.
A verdadeira liberdade, para Jung, não reside na rebelião cega ou no isolamento permanente, mas na capacidade de manter a integridade do self enquanto se navega e se interage de forma consciente com o complexo tecido social. É um processo contínuo de equilibrar a necessidade de pertencimento com a imperativa de ser autêntico. Ao reconhecer e abraçar esta guerra interna, o indivíduo não apenas se liberta das amarras de uma existência superficial, mas também descobre uma fonte inesgotável de força, resiliência e sabedoria interior, pavimentando o caminho para uma vida vivida em harmonia com a sua verdade mais profunda. Carl Jung nos oferece um mapa para as profundezas da psique, um guia para a jornada da individuação que é ao mesmo tempo desafiadora e profundamente recompensadora. Seus conselhos, por vezes sombrios em sua honestidade, convidam-nos a transcender a superficialidade e a abraçar a totalidade do nosso ser. Ao confrontar nossas sombras, integrar nossos medos e lutar pela nossa individualidade contra as pressões externas, trilhamos o caminho para uma existência mais consciente, autêntica e plena. A verdadeira saúde psíquica e a liberdade de espírito não são encontradas na negação, mas na coragem de conhecer e aceitar quem realmente somos, em toda a nossa complexidade.